Hey guys, how are ya? Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão. Vamos aprender inglês? Confiram a aula 7. O objeto de conhecimento, objetivo de leitura, detalhamento. Informações específicas no texto, objetivos de leitura. So, let's learn English. Então, vamos aprender inglês? Let's go! Hey guys! Hoje a aula é sobre um assunto bem interessante, que são animais com superpoderes, e não são animais de filmes ou desenhos, não. Já imaginou um tardígrado, que é esse animal aqui, microscópico, que pode ficar lá no espaço, no vácuo do espaço, onde não tem ar, não tem gravidade, não tem som, não tem nada? Vamos ver o próximo animal aqui interessante? O camarão que consegue quebrar o vidro, será que ele consegue realmente? Ó, tão pequenininho. Que mais? Mais um animal aqui com superpoderes. Aqui temos um outro que consegue regenerar as partes do corpo, ou seja, se ele perde ali alguma parte do corpo dele, ele consegue regenerar, criar novamente a parte do corpo dele. Agora você acompanha comigo 7 animals with superpowers. Então, são 7 animais, além desses 3 que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá? Eu vou apresentar para vocês de uma forma bem direta aqui sobre o texto, tá bom? Porque a ideia é trabalhar a leitura, tá bom? A leitura na língua inglesa, com textos todos em inglês, tá bom? Usando as técnicas de leitura para que vocês consigam compreendê-lo sem precisar traduzir todo, sem precisar de um dicionário, tá bom? Vocês vão aprender a trabalhar, a entender o texto através de algumas técnicas, tá? E aqui eu tenho o título, que é 7 Animals with Superpowers. 7 aqui é uma palavra conhecida. A palavra animals é uma palavra cognata, eu vou já falar para vocês um pouquinho mais sobre as palavras cognatas. Então, são 7 animals with superpowers. Vamos ver o primeiro? Aqui temos o axolotl, ou axolotl, ou axolotl, the regenerator, é o nome deste animalzinho aí, é uma salamandra, salamandra, que ela consegue regenerar as partes do corpo dela, ela tem então o superpoder da axolotl ou axolotl, tem essas 2 pronúncias, tá pessoal? Ela tem esse superpoder, então se ela perde qualquer parte ali do corpo, inclusive o cérebro dela, ela consegue reconstruir, tá bom? Vamos para o próximo. Esse aqui é bem pequenininho, tá? Ele é microscópico, como vocês podem conferir ali a palavra microscópica, né? Temos o tardigrade, The Survivor, é aqui o título, é o tardígrado em português. É esse animal bem pequenininho, né? E ele consegue viver em condições extremas, em temperaturas muito baixas, em temperaturas muito altas, inclusive eles conseguem sobreviver à radiação. Por isso que eu falei para vocês que eles podem viver no espaço e sobreviver, tá? A number 3, vamos lá. Camaleão, camaleão. Esse é o camaleão, dá para a gente entender o que significa, porque é uma palavra cognata, tá? Então é fácil de entender. The color changer. Esse aqui, nós já conhecemos um pouco sobre ele, né? Então ele muda ali de cor para se proteger, tá? Então, no ambiente dele, ele fica bem escondido, porque ele muda de cor conforme o lugar que ele está. O número 4, number 4, Electric Eel, The Shocker. Esse também eu sei que vocês conhecem, né? Que são as enguias. É o superpoder delas aqui. É gerar eletricidade, né? Choques de 600 volts, pessoal. Isso é muito, muito forte, né? Em casa a gente usa 110, por exemplo, no máximo 220, e ela produz aí 600 volts. Esse é o superpoder da enguia. Temos agora um camarão chamado Pistol Shrimp, The Sonic Snapper.
Então, é o camarão pistola, né. Esse camarão, ele tem essas garras deles aí, né, e ele quando vai atrair uma presa, ele, mexe ali as garrinhas dele, né, de uma forma tão rápida que cria uma bola, de ar ali, né, de água, que acaba, né, prendendo a presa. E aí ele diz que, digamos que poderia até quebrar o vidro, né, uma forma de exagerar aqui, certo, por conta do barulho que ele faz quando estoura a bolha, tá bom? E vamos ver o próximo, que é o Mimic Octopus, The Master of Disguise. Disguise aqui é uma palavra interessante, anotem aí o significado dela, que é disfarçar, e o Mimic Octopus. O que que ele faz, né? Ele pode imitar a aparência e o comportamento de outros seres marinhos, como o lionfish, o flatfish, to avoid predators. Então, ele acaba imitando alguns animais marinhos, né, para evitar os predadores, certo? E o number 7, que é o Immortal Jellyfish, The Reverser. Esse aqui ele é bem interessante também, o superpoder dele, vamos ver. Ele pode voltar à juventude, tá bom? Depois de ter se tornado um adulto. Então ele volta a ser adolescente e vamos dizer assim, como o texto está falando, né? Que ele pode ser biologically immortal. Então ele pode se tornar até imortal, porque ele fica velhinho, aí ele fica jovem de novo. Ele tem essa facilidade aí. Então vocês conheceram alguns animais aí na natureza que a gente pode dizer que tem superpoderes, porque eles têm algumas características bem incríveis, diferentes dos seres humanos, certo? E para trabalhar um texto, vocês viram que eu trabalhei vários textos aqui, todos em língua inglesa, ok? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ler? Como é que eu vou fazer isso? Tá bom? Eu vou dar algumas dicas para vocês, mas antes vamos aqui trabalhar os objetivos de leitura? Let's go! Então, quais são os objetivos de leitura segundo a BNCC? Vamos lá. Para que a gente trabalha a leitura? Então, é para ler e compreender com autonomia texto de diversos gêneros. Então, aqui, quando a gente lê, a gente aprende, a gente se informa, a gente consegue compreender melhor o mundo ao nosso redor. E está dizendo aqui também que a gente vai ler com autonomia, sem precisar de ajuda de outras pessoas, né? Texto de diversos gêneros, como uma receita, um jornal, uma bula de remédio, tá bom? Então, a gente vai aprender, a gente tem esse objetivo de reconhecer o gênero, certo? Os contextos sociais de uso e coordenando as estratégias de decodificação como ar de antecipação, inferência e verificação para resolução de dúvidas na compreensão. Então, ler em voz alta com fluência em diferentes situações, tá certo? Então, um dos objetivos é esse, né? Então, ler com autonomia, compreender, entender e também trazer para o texto o nosso conhecimento prévio, pegar um texto e tentar antecipar, assim, do que se trata, usando as inferências e verificando se está correto também, ok? Vamos lá ler mais um pouquinho sobre os objetivos de leitura. Vamos lá. Então, a leitura, o que é a leitura? É uma habilidade fundamental em qualquer língua. Agora aqui, preste atenção. Porém, né, muitas vezes a compreensão pode ser dificultada por uma série de fatores, como o vocabulário desconhecido, complexidade do texto e falta de familiaridade com a língua. Isso acontece até em textos na língua portuguesa. Se a gente não conhece ali uma palavra, já fica um pouquinho complicado, a gente já fica nervoso, mas tem uma saída. Vou já mostrar para vocês. Então, para ajudar na compreensão, é importante conhecer e aplicar estratégias eficazes de leitura em inglês. Lembram do texto lá do começo, bem longo, falando de 7 animais, estava tudo em inglês. Como é que eu faço? Se eu precisar trabalhar a compreensão de texto, o que eu vou fazer? O que pode ser feito para ajudar, para que eu possa observar, ler o texto e
não precisar de um dicionário ou precisar de ajuda de alguém. Me virar sozinho ali no texto. Vamos lá. Vejam, que objetivos de leitura, o que eu posso fazer? Vamos lá. Para conseguir chegar nesse objetivo. O que eu preciso saber, né? Qual é o assunto do texto? Como é que eu descubro qual é o assunto do texto? Vamos já ver. O que mais? Quais são as palavras cognatas encontradas no texto? Ok? Então, para chegar a esse objetivo de leitura, né, a gente primeiro tem que saber o assunto do texto. Aqui, o que vai ajudar também? A conseguir compreender textos em língua inglesa. Conhecer as palavras cognatas, saber identificar as palavras cognatas. E as palavras cognatas, pessoal, elas são palavras que estão na língua inglesa, que são escritas em inglês, mas elas se parecem com as palavras na língua portuguesa. Isso ajuda a adivinhar, a conseguir entender o significado daquela palavra. Então, tem bastante palavras cognatas da língua inglesa que nos ajudam ali a compreender. E também, o que eu poderia utilizar para compreender melhor um texto, fazer uma leitura de forma eficaz como estava ali nos objetivos de leitura. Eu também posso identificar as palavras repetidas. Qual a função das palavras repetidas no texto? Se a palavra se repete muito ali no texto, isso quer dizer que ela é importante. Então, vão anotando aí. Para entender um texto, a gente precisa primeiro saber o assunto dele, procurar ali as palavras cognatas, perceber ali as palavras que são repetidas e também trazer para o texto todo o conhecimento de vocês, tá bom? Conhecimento prévio, tudo o que vocês sabem da língua inglesa, ok? Vou voltar para o texto dos 7 Animals with Superpowers, ok? E vamos trabalhar aqui as técnicas de leitura. Eu vou começar com o título, tá? O título, pessoal, é a primeira coisa que a gente vai fazer, né, quando está lendo, vai para o título. Ali no título, geralmente, nós conseguimos entender o assunto do texto. Vejam que aqui o meu título é 7 Animals with Superpowers, tá? Então, a palavra 7 é uma palavra conhecida, tá? Quer dizer número 7 em inglês. Animals, animal. Superpowers. Então, dá para conseguir inferir, entender aqui o que significa o título. Geralmente, temos muitas palavras cognatas no texto todo e até no título, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar entender do que se trata aquele texto, ok? Então, na number 1, temos o axolotl, the regenerator. Vamos ver aqui nesse texto as palavras cognatas. Deixa eu mostrar para vocês. Só nesse parágrafo aqui, eu encontrei várias palavras cognatas, só nesse parágrafo. Por exemplo, tem a palavra ali type, quer dizer tipo, salamander, que é salamandra, né? Regenerate, regenerar, part, quer dizer parte. Olha a palavra part ali, part e port, está se repetindo, isso quer dizer que ela é importante ali. Scientist, quer dizer cientista, ability, habilidade, e humans, humanos. Então, vocês podem perceber aí no texto que eu tenho várias palavras cognatas. E, através dessas palavras cognatas, vocês podem fazer uma compreensão melhor do texto, tá? Não precisa também assim, achar que tem que entender todas as palavras. Então, são muitas palavras na língua inglesa, a gente precisa de muito vocabulário para entender bastante, tá? Então, estudando bastante, a gente vai conseguir ter um bom vocabulário. Mas, se a gente não conhece uma palavra ou outra, a gente não precisa se desesperar, vamos usar aí as estratégias de leitura para ajudar a entender, compreender um texto que está todo em inglês. Então, eu marquei para vocês aqui, né? Eu destaquei as palavras cognatas. Vamos ver palavras que a gente conhece, né? Olha aqui, tem o verbo can, tem o help, palavras que nós conhecemos, tá? Então, vocês podem trabalhar no texto utilizando ali as palavras cognatas, palavras repetidas. Primeira coisa
é entender do que se trata o texto, porque senão não adianta você ler, você tem que saber primeiro do que se trata, sobre o que é o texto, e depois vai desenvolvendo, ok? Vamos para o number 2, que é o tardigrade, the survivor. Vamos lá para as palavras cognatas que eu encontrei nesse parágrafo bem pequeno. Vamos lá. Microscopic creatures. Então, criaturas microscópicas. Dá para entender que elas parecem muito ali com as palavras na língua portuguesa. Extreme conditions. Então, condições extremas. Ok. Tem a palavra space, que é espaço. E temperatures. Temperatures, que é temperaturas. Então, nesse pequeno parágrafo aqui, nós encontramos várias palavras cognatas. Lembrando que palavras cognatas são palavras que estão em inglês escritas, tá? E se parecem com as palavras da língua portuguesa, tá bom? Só a escrita. A pronúncia é completamente diferente no geral. Então, é só para a leitura isso que funciona as palavras cognatas. Vamos lá para as palavras repetidas, ou palavras que a gente conhece, né? Vejam que eu tenho aqui can survive, e lá embaixo survive de novo, e o can de novo. Isso quer dizer, pessoal, que a palavra survive, ela é uma palavra-chave aqui no meu texto, tá? Então, as palavras repetidas, elas funcionam como palavras-chave, certo? Há um detalhe sobre as palavras repetidas. Vejam que eu tenho aqui no começo. Tardigrades, also known as. A palavra as, ela não pode ser considerada uma palavra repetida importante no texto, porque as é só uma palavra que liga as frases, as orações, tá bom? Eu preciso de verbos e substantivos para que sejam palavras repetidas e para mostrar a importância ali no texto, tá bom? Então, não é qualquer palavra, it, that, they, he, she, não consideramos palavras ou palavras repetidas importantes, tá bom? Vamos para o próximo animal, que é o chameleon, the color changer. Temos aqui nesse subtítulo, né, uma palavra cognata. O que é chameleon? Camaleão, né? Observem agora o que eu tenho aqui nesse pequeno parágrafo. Vamos para as palavras cognatas. Vejam que eu tenho color, predators, communicate, ok? Color, predators, e communicate, que quer dizer color, cor, predadores, e comunicar, né? Ok? Então, aqui eu tenho essas palavras que eu considero palavras cognatas, tá? E também as palavras que se repetem. Olha, o can, help, help é ajudar. E o can, ele sempre indica habilidade, algo que a pessoa consegue fazer ou pode fazer, tá bom? O que mais? Vamos para a parte de read comprehension. Vejam comigo. 7 animals with superpowers. Agora a gente vai trabalhar a questão da compreensão de textos, né? Como é que eu respondo, como é que eu posso resolver uma questão que está em língua inglesa e que eu preciso trabalhar a leitura. O que é que eu faço, né? Vamos lá. Então, tenho 7 animals with superpowers. Number 4, electric, eel, the shocker. Quais são as palavras cognatas que eu encontro aqui, gente? Electric, generate, electric repete também, tem shocks, volts, defend, use, ability, navigate, communicate. Várias palavras cognatas. Vamos para o próximo. Então, pistol shrimp, the sonic snapper. Vamos procurar aqui as palavras cognatas. Vão fazendo aí comigo. Vamos lá, então. Vejam quais são as palavras cognatas aqui. Tem a palavra create, né? Na segunda linha. Create é criar, tá bom? Create, criar. Aqui, ó, pistol, pistola mesmo, tá bom? E aí vocês vão trabalhando a questão do vocabulário que vocês também conhecem. A palavra break é uma palavra conhecida. Aqui, ó, number 6. O mimic octopus, the master of disguise, eu tenho todas essas palavrinhas aqui. Mimic, imitate, appearance, creatures e predators, ok? Predators.
O próximo, aqui, o immortal jellyfish, the reverser. Temos revert, que é reverter. Immortal, imortal. Vamos agora para a pergunta. Eu detalhei para vocês aqui algumas estratégias de leitura que nós podemos utilizar para responder perguntas de um texto, tá? Mas a dica que eu dou para vocês, se vocês forem fazer alguma avaliação externa, algum concurso vestibular, sempre vai ser texto, sempre. Todas as provas são textos que você vai responder perguntas sobre ele. Primeira coisa que a gente faz, vai para a pergunta, o que ele quer da gente. Vejam, de acordo com o texto, podemos afirmar que, tá? Então, nós temos aí um texto longo. O que a gente faz, né? A letra A enguia pode gerar choque de 60 volts? Aí você volta no texto e procura a palavra 60 volts, né? Mas você deve lembrar que ela está dizendo 600, então a letra A está incorreta, né? A B, o camarão pistola pode quebrar até vidro. Assim, o polvo imitador pode imitar até os humanos. Se a gente voltar no texto, a gente pode verificar que tipo de animais ele pode imitar, tá bom? Será que tem a palavra humanos lá? Tem que observar isso. Pega a palavra humanos, vai lá para o texto, vê se está escrito isso lá. E a água viva imortal pode regenerar o corpo, tá? Então, é esse animal aí que pode regenerar o corpo de acordo com o texto. Então, se você volta, você pega a palavra-chave e vai para o texto até encontrar a resposta correta. Usa as palavras cognatas, palavras que vocês conhecem, esses marcadores aí como numerais para conseguir chegar à resposta. Vamos ver aqui qual é a resposta? Então, o camarão pistola pode quebrar até vidro, né? Que é uma forma de expressar o quanto, né? Esse movimento que ele faz para pegar as presas, né? É tão forte, né? Que faz barulho. Então, ele exagera um pouquinho, dizendo que pode até quebrar vidro, para entender o quanto é forte, tá bom? E dentro ali do texto, vamos trabalhar um pouquinho a questão do infinitivo e gerúndio na língua inglesa? Vamos lá. Infinitivo. Vejam aqui. Toda vez que eu falo no infinitivo, vocês vão ter o verbo, ó. Tá aqui o verbo hunt. To é infinitivo. Então, to indica infinitivo. Vamos ver o que seria o gerúndio. They are capable of producing electricity. Temos aqui gerúndio. Gerúndio é quando termina ali em ing. Vamos lá para o próximo exemplo. Aqui, o que é isso? Infinitivo. Como é que eu sei que é infinitivo? Porque eu tenho ali a palavra to, a preposição to, que indica que o verbo está no infinitivo, nessa forma base. Um gerúndio, vejam aqui. They are capable of producing electricity. Então, esse ing aí indica gerúndio. To, infinitivo, ing indica gerúndio. Vamos lembrar aqui um pouquinho algumas características deles. Pay attention. Então, vamos usar o infinitivo, o to, mais a sua forma base, para quê? Para indicar propósito, intenção e objetivo. Então, electric use electricity to defend themselves. Então, as enguias elétricas usam eletricidade para quê? Então, esse to aí, ele indica uma intenção, um propósito, né, para se defender. Vamos usar também o infinitivo, pessoal. Vejam aqui. Né? Então, tá aqui. Esse aqui é o infinitivo, ele é usado para propósito objetivo. Vamos usar agora o gerúndio. Vejam como é que usaremos. Para que usaremos o gerúndio, né? Então, ele tem algumas características, como sujeito. Como sujeito, o verbo vem no início da frase com ing. Vejam comigo. Então, o verbo run, correr, né? E eu acrescento o ing. Por quê? Porque aqui o verbo está funcionando como sujeito. Não tem he, não tem she, não tem sujeito como nós conhecemos, pronomes, tá bom? Aqui eu tenho o verbo com gerúndio. Como é que fica a tradução? Correr rápido, então, não é correndo,
significa correr. Então, correr rápido permite que os guepardos capturem suas presas, ok? Run fast allows cheetahs to catch their prey. Então, running ali é o meu gerúndio. Mais um exemplo aqui, uma característica do gerúndio. Então, ele pode ser usado após preposições. Então, they are capable of producing electricity. Eles são capazes de. Esse de na língua inglesa é uma preposição. Então, após a preposição, se eu uso um verbo, esse verbo vem com gerúndio. E também o gerúndio, ele vai ocorrer após alguns verbos. Não são todos os verbos, são alguns. Vejam. Aqui, the octopus enjoys hiding in rocks. Então, enjoy é um verbo que perde o gerúndio na sequência, certo? Então, se acontecer ali o uso do verbo enjoy, nós já sabemos que o próximo verbo vem com o gerúndio, certo, pessoal? Então, gerúndio é quando o verbo recebe o ing e o infinitivo é quando o verbo vem sem modificação acompanhado da palavra to. Por exemplo, to work, to do, ok? Então, isso aqui é infinitivo. E agora nós vamos praticar aí o uso do infinitivo e gerúndio em orações. Let's go! Vamos praticar um pouco sobre o uso do gerúndio ou do infinitivo, o uso deles. Vamos lá praticar, let's go? Aqui, vejam que eu tenho a primeira, number one. The mimic octopus changes its color, hide from predators. Ok? Aqui, vamos observar que eu tenho o verbo hide, tá? Esse verbo não sofreu modificação. Se ele não sofre modificação, isso quer dizer que eu vou usar o infinitivo, tá? Se o verbo estivesse assim, com ing, eu usaria o for, tá bom? Mas eu usei o to porque o verbo, ele não veio com modificação. Vamos fazendo aí comigo. Então, electric eels are capable of electricity. Lembram que essa palavra of aqui é preposição? Palavras bem pequenininhas na língua inglesa, né? Mas que precisam, né, de concordância para que esteja correta a oração. Então, após uma preposição, o que eu faço? Eu vou usar o quê? O verbo. Isso é o verbo, tá, gente? Com gerúndio. Então, electric eels are capable of producing electricity. Producing porque eu tenho aqui a preposição. A number three. The pistol shrimp use bubbles, catch prey. Aqui eu já tenho o verbo. Então, catch é pegar, apanhar. Se eu tenho o verbo sem ing, o que eu uso mesmo, pessoal? Eu uso to, tá? To. Então, to catch prey, para apanhar a caça. Number four. The immortal jellyfish is known for. Vejam que eu não tenho o verbo ainda. E antes eu tenho essa palavra pequena aqui, que é considerada uma preposição, tá? Se eu tenho preposição, o que acontece mesmo com o verbo? Vamos ver? Ele vai receber o ing, reversing, tá bom? Temos mais uma, number five. The mimic octopus pretends other animals. Certo? Vamos lá. Eu tenho aqui pretends. Depois, aqui eu não tenho nenhum verbo com ing. O que isso quer dizer? Que eu vou usar o infinitivo. Certo, pessoal? Então, na aula de hoje, aprendemos um pouco sobre algumas estratégias de leitura, objetivos de leitura também. Aprendemos a trabalhar com as palavras cognatas, que são aquelas palavras na língua inglesa que têm a escrita parecida com a língua portuguesa, e aprender a diferenciar o uso do infinitivo do gerúndio. Gerúndio com ing, infinitivo, nós temos o verbo nessa forma base com a palavra to.
Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê. Até mais.